Olá, galera! Fala! Bem-vindos a mais um A Vida no Mesão. Nós estamos estreando o nosso novo segmento, Momento Fail. Foi. Bem, quem acompanhou na semana passada, a gente postou o nosso primeiro jogo do Mesão pra galera assistir. A gente ainda tá testando como gravar, a gente tá pedindo câmeras emprestadas pra todo mundo, testando ângulos, etc. Então, ainda vamos ver outras formas de gravar. Estamos também ouvindo comentários da galera pra ver como a gente vai mostrar os nossos jogos. Mas agora a gente vai falar sobre um pequeno probleminha que aconteceu no jogo. Que na verdade foi muito chave. Foi muito chave pro desenrolar do jogo. Bem, como todo jogo de Magic, às vezes a gente esquece um pouco as regras. E como nós não somos jogadores profissionais, a gente não tem um juiz. E estávamos muito cansados. E você tava bem cansado, um jogo que foi 1h40? 1h40. Pois é. E quando a gente joga, às vezes, em algumas circunstâncias, a gente tem gente que é mais atenta, menos atenta a certas questões de regra. Ou às vezes a gente tá simplesmente querendo dormir e falar, foda-se. Ganha. Pois então, o que aconteceu? No dia seguinte, nosso querido Rafitz se tocou de uma coisa que algumas pessoas já se tocaram e já andaram comentando no nosso vídeo. Então, o Rafitz vai contar o que aconteceu. Bom, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava lá, a gente terminou o jogo, eles ganharam, né? A gente deixou ele ganhar, no caso do Juca. E aí eu comecei a ir pra casa e tal, e eu não tava muito contente com a vitória dele, pra ser honesto. Na verdade, eu tava pensando que aquilo não poderia ter terminado daquela maneira. E aí eu falei, tá, chegando em casa eu vou ver as coisas. E aí, cheguei em casa... Vamos fazer uma coisa, vamos lembrar o que aconteceu exatamente, né? Bom, vamos lá. Que foi... Vamos lá, porque de repente a pessoa não assistiu um cast o jogo Isso. inteiro. O que foi usado no final do jogo? Tá todo mundo com pouca vida, né? Sim. O Thiago, ele esperou todo mundo ficar com pelo menos 10 pontos de vida para usar 10 ou menos. Isso. Não lembro agora exatamente quanto. 10 exatamente. Aí ele utilizou da dívida com o sem morte. Então essa carta é a carta de retorno da Ravi, que é no caso de Dragon's Maze. Então ela custa 2 manas brancas, 2 pretas e X. E os jogadores, todos os oponentes perdem o dobro pago por X, que no caso que ele pagou foram 5, então todos nós perderíamos 10. E aí ele ganharia 40 pontos de vida. Nesse momento, o Juca, em seu momento de ápice, né, de epifania, ele queria ganhar, então ele resolveu utilizar de uma carta chamada Derivação. Bom, Derivação, ela é uma carta... Vamos falar o que ele achou que aconteceu. Porque a carta em si, ela diz o seguinte: cada oponente perde o dobro do que foi pago em X, que no caso foi pago 5, então cada oponente perderia 10. E aí o Thiago, que foi a pessoa que utilizou da carta, ganharia 10 pontos de vida para cada jogador que perdeu 10. Nós éramos 5, tirando ele, então 4. Isso. E aí ele ganharia 40 pontos de vida. Nesse momento, o Juca achou que essa carta ela tinha alvo. Por isso ele utilizou de uma carta chamada Derivação. Derivação é uma carta vermelha, uma mana incolor, 2 vermelhas. E ela muda o alvo da magia instantânea ou feitiço. E pode escolher novos alvos para ela. No entanto, essa carta ela tem efeito global. Tanto para quem usa quanto para quem sofre. A carta que o Thiago usou. Exatamente, que no caso seria dívida com sem a morte. Então, o Juca não podia ter usado a carta de derivação. Então, stack seria dívida com sem morte e shunt, que no caso é derivação. Derivação não aconteceria, porque não existe alvo. Aí, o que o Juca também fez? Ele, depois da derivação, ele usou Reverberar. Reverberar é uma carta de 2 manas vermelhas que simplesmente tem como premissa o seguinte texto. Você pode fazer uma cópia da magia instantânea ou feitiço e fazer novos alvos para ela, por 2 manas vermelhas. Então, é o seguinte, o Rafitz já tinha se tocado que o Juca não poderia ter ganhado da forma com a qual ele ganhou. Que seria inverter, no caso, o alvo de uma mágica global. Então, o que deveria ter acontecido? Se a gente tivesse tocado na hora, não teria acontecido a derivação. Isso. Então, se ele tivesse segurado esse reverberar e usado depois, ele teria conseguido duplicar essa magia e continuado na mesa. Isso. Pelo menos eles dois na mesa. Os dois teriam continuado na mesa e quem teria ganhado, a gente não sabe. Então... Vamos chamar isso de draw, um empate. Então, quem ganhou o último jogo de verdade, não sabemos. Yeah. Então,
esse foi o nosso primeiro momento Fail. Mas tava todo mundo muito cansado, é sério. Tipo, tava todo mundo, meu Deus do céu, ganha logo essa porra. Bem, eu quero só ver, porque agora já sugeriram de fazer, de colocar durante os vídeos a pilha, né? Pra ficar também mais Pra fácil. mostrar a pilha pra todo mundo ver. E vou dizer que às vezes a pilha fica confusa pra todo mundo que tá jogando. E daqui a pouco eu tô quase pensando em não sei de onde eu vou tirar o dinheiro em contratar a porra de um juiz pra ficar aqui. Mas, como eu faço edição, eu tô ficando assim, ai meu Deus. Como é que eu vou fazer uma pilha O trabalho, 1h40 de vídeo. Mas tudo bem. A gente vai ver se a gente fala com os nossos jogadores pra eles darem uma agilizada. Né? Mas de qualquer forma, vamos ter vários desses no meio do caminho. Mas vai ser bom, porque a gente vai aprender a jogar muito melhor sobre isso. Então, Juca, você não ganhou, tá? Temos um empate, Thiago e Juca. Tan, tan, tan. Bem, gente, até a próxima. Vamos ter um videozinho novo em breve. Tchau, não tchau. Não esqueçam, like, subscribe, share. Tchau, tchau.